Boa noite, então, oficialmente para todos. É com muita alegria que a gente tem a oportunidade de mais um encontro no nosso TED, Temas Espíritas em Debate, da comunidade virtual Espírita Info. Nós saudamos a todos que estão aqui conosco e os que estão acompanhando posteriormente na gravação. Hoje, nosso tema é sobre a mediunidade e a moral, e a nossa amiga Sônia Duque é que vai fazer a apresentação inicial naquele esquema já conhecido, né? Uma apresentação do tema em cerca de 20 a 30 minutos, e depois a gente abre para a participação de todos que quiserem, né, opinar, perguntar, trocar ideias, etc, etc. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos fazer nossa prece inicial para dar início ao nosso encontro e passamos depois, então, para a Soninha. Amigo Jesus, com muita alegria, estamos mais uma vez reunidos em seu nome para continuar os nossos estudos e reflexões em torno da doutrina espírita, amparados por esses amigos espirituais que nos acompanham, nos envolvem em seus pensamentos, em suas energias. Que possamos, nesses minutos de encontro, de reflexão, buscar a sintonia com eles, a fim de compreender melhor os temas e também buscar a intuição e a inspiração por parte desses amigos, dessas amigas que estão no mundo espiritual. Agradecidos por tudo que temos recebido, pela essa oportunidade dessa noite, nós damos, então, início ao nosso encontro. Que assim seja. Muito bem, Soninha, contigo. Então, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos inspire, né, através da espiritualidade, para que a gente possa atingir os objetivos a que nós nos propusemos. Nós dividimos o estudo da noite em 4 partes. E comungando com as ideias de Kardec e de outros autores, nós vamos sempre tentar mostrar a relação entre a mediunidade e a moral, para, no final, as considerações de vocês validarem ou não essa relação. Então, eu vou compartilhar uma tela para vocês, que vai ser um roteiro do nosso estudo. Oi, Eli, você, a partir do momento que você gravou, você falou que ia gravar, apareceu um aviso aqui, este encontro está sendo gravado e tal. Isso. E como é que eu faço para tirar essa tela? Go aqui? Só dá ok. Não, só tem assim, Go it ou Leave Meeting. Aí eu não poderia clicar. Got it. Tá bom. Tá dando para vocês verem? Sim. Então tá. Então, o tema de hoje, mediunidade moral, afinal, com a relação. Na primeira parte, nós vamos nos basear no livro dos médiuns, trazendo algumas ideias básicas. Começaremos, então, no capítulo 17 da formação do médium, que é a questão 209. E lá nós temos: tem-se visto pessoas inteiramente incrédulas ficarem espantadas de escrever a seu malgrado, enquanto que crentes sinceros não o conseguem, o que prova que essa faculdade se prende a uma predisposição orgânica. Depois, na questão 226, já no capítulo 20, influência moral do médium, no primeiro item, nós temos a questão: o desenvolvimento da mediunidade se processa na razão do desenvolvimento moral do médium? Não, a faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. Então, aqui nós temos confirmado o caráter neutro da faculdade. Agora, por organismo, a gente vai entender não só o corpo somático, mas também as estruturas perispirituais que se refletem nas células físicas. Continuando, nós temos: o mesmo, porém, não se dá com o seu uso,
que pode ser bom ou mal conforme as qualidades do médium. Ou seja, para florescer, a mediunidade não depende da moral do médium, mas para se aprimorar, sim, é indispensável que ele, então, se aperfeiçoe moralmente. Depois, no mesmo capítulo 20, influência moral do médium, no item na questão 227, nós temos lá: para o transe mediúnico ocorre uma interpenetração de campos perispiríticos, mas é um fenômeno que não vai ocorrer sem afinidade. Então, os bons se afinizam com os bons e os maus com os maus. Viana de Carvalho, na sua obra Médiuns e Mediunidade, no capítulo 17, ele vai enfatizar essa importância da lei de afinidade. Tanto que ele vai dizer que a lei de afinidades ou de semelhanças vai funcionar com automatismo. Então, um processo automático. Em seguida, no mesmo capítulo ainda, nós temos o item 230, que já é uma questão desenvolvida por Erasto. E aí ele vai dizer: a influência moral do médium atua e perturba, às vezes, as comunicações espirituais, porque os espíritos são obrigados a fazer através de médiuns imperfeitos. Depois, em tese geral, pode afirmar-se que os espíritos atraem espíritos que lhes são similares, e que raramente, ele vai dizer, espíritos de maior elevação, eles vão se valer de maus aparelhos mediúnicos se eles têm à sua disposição bons aparelhos. E aí ele continua: onde, porém, a influência moral do médium se faz realmente sentir, é quando o médium substitui pelas ideias que lhe são pessoais, próprias, aquelas ideias dos espíritos. Ou então, quando ele apresenta suas obras como sendo desses espíritos. Por isso, quase na conclusão da mensagem, Erasto, ele vem dizer da necessidade de uma apreciação rigorosa das comunicações espirituais. E aí ele diz: melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria falsa, que é uma afirmativa bem conhecida de todos nós. Então, essa parte seriam só essas ideias básicas. Na segunda parte, nós vamos nos apoiar nas referências da obra de André Luiz Mensageiros, quando em Nosso Lar ele visita esse centro no Ministério da Comunicação, e aí nós vamos ver informações muito importantes sobre essa formação do médium. E Tobias, que estava direcionando, no caso, André Luiz, ele vai dizer que nesse centro entidades eram preparadas para socorrer aqueles que sofrem na crosta, no umbral, nas trevas, mas que ali também eram organizadas turmas de aprendizes para a reencarnação, e médios e doutrinadores, que era o termo usado anteriormente, eram enviados a centenas aos círculos carnais. Mas que desses milhares de mensageiros, uns realizavam parcialmente a tarefa, muitos fracassavam totalmente e apenas uma parcela reduzida triunfava. Então, ele vai dizer: a expressão mediúnica pode ser riquíssima, mas se o médium não olhar além dos próprios interesses, ele com certeza ele vai fracassar. E aí ele vai dizer também que a limpeza, a manutenção do vaso, se referindo ao médium, logicamente, é um dever que assiste à espiritualidade. Por isso, ali naquele centro, eram preparados espíritos para serem cartas vivas de Jesus junto à humanidade, e não apenas meros produtores de fenômenos. E
E aí nós nos valemos também de Martins Peralva, na sua obra Estudando a Mediunidade, Estudando a Mediunidade no capítulo 1, Martins Peralva ele coloca as fases da evolução planetária e ele traz lá a era da matéria e a era do espírito. E ele vai dizer que o médium que vive os fatores negativos da era da matéria não passam de simples produtores de fenômenos. Então, vocês veem que, assim, do ponto de vista moral, é uma ideia que está batendo aqui com Tobias nessa obra de André Luiz. E complementando essa parte, nós temos as informações de Jacobson Trovão no estudo que ele tem os desafios dos médiuns com relação às leis morais. E ele vai dizer que André Luiz não entra em detalhes sobre a preparação desses médiuns, mas que são passes que o espírito recebe com muita frequência para ampliar os seus potenciais psíquicos. E aí ele vai dizer, imaginemos um espírito recebendo o passe, às vezes até por vários anos, com muita frequência, para ampliar a visão, a memória, a possibilidade do transe, ele vai reencarnar com uma grande sensibilidade a pessoas, a ambientes, a assuntos. Mas acontece que quando o médium desencarna, ele permanece com a faculdade mediúnica. Então, ele vai com essa sensibilidade para o plano espiritual. Mas ele diz também, acontece que, da mesma forma que os nossos acertos, os erros, os enganos, eles estão registrados no subconsciente. Então, quando o médium chega no plano espiritual, ao se deparar com o seu passado, com os seus conflitos, tudo toma vida na mente. Porque não é como nós aqui na reencarnação que temos o amortecimento do corpo físico. Então, é muito comum o médium chegar no plano espiritual sendo portador de muito desequilíbrio, e aí a variação de grau é de médium para médium. Ou então, sob traumas psicológicos seríssimos. Em Tormentos da Obsessão, no capítulo 2, intitulado Sanatório Esperança, quando o doutor Inácio Ferreira está conversando com Filomeno e falando com ele sobre a busca de apoio que o Eurípides Barçanufo vai fazer junto àqueles espíritos de grande elevação para conduzir a Jesus a sua proposta de inaugurar, melhor dizendo, de edificar um nosocomio espiritual, Inácio Ferreira vai tratar também desse assunto. O grande sofrimento de desencarnados que chegam ao plano espiritual nesse desequilíbrio muito grande, né? E entre eles uma quantidade grande de médiuns. E aí, olha o que ele vai dizer, formando verdadeiras legiões de alienados mentais, chafurdando em paisagens de sombra e angústia, de sofrimentos insuportáveis, quando eu-se particularmente, ele estava se referindo a Eurípides, por identificar que muitos deles haviam recebido o patrimônio da mediunidade iluminada pelas lições libertadoras do Espiritismo, mas preferiram, e aí vocês já deduzem, né, que eles se direcionaram por caminhos negativos. Então, essa seria a nossa segunda parte. Todas essas informações que estão na obra de André Luiz e complementadas com as informações desse estudo de Jacobson Trovão. Na terceira parte, nós vamos novamente recorrer a Martins Peralva na sua obra Estudando a Mediunidade, capítulo 1,
Porque ele vai dizer que a mente está na base de todos os fenômenos mediúnicos, ou seja, a natureza dos nossos pensamentos, o tipo de aspirações, o nosso sistema de vida vão determinar a qualidade dos espíritos que vão estar em sintonia conosco, pela lei das afinidades, que nós já vimos, né? Tanto nas tarefas cotidianas, como também especificamente nas práticas mediúnicas. Então, nas práticas mediúnicas nas casas espíritas, que é mais o nosso foco, né, aquela mediunidade mais ostensiva, o que não significa que essas práticas não ocorrem em outros segmentos religiosos, em outras estruturas, como nós vamos até ver no final. Nós podemos dizer que o processo educativo da mediunidade, ele vai se dar dentro e fora da casa espírita, através do estudo. Mas a própria reunião mediúnica, ela vai funcionar como uma verdadeira oficina educativa, porque o médium, ele experimenta a ética de espíritos mais diversos, tanto aquele que tem um psiquismo mais pacífico, tranquilo, equilibrado, amoroso, sensível, como aquele espírito que tem um psiquismo marcado pela agressividade, pela negatividade, pelo desequilíbrio. Então, é uma gama de experiências que vai permitir ao espírito um aprendizado muito grande, cabe a ele aproveitar. Porque, às vezes, o médium chega na reunião, né, e se depara com uma situação que ele deve exercer a amorosidade, a emotividade, mas ele não tem condições, que às vezes foi uma pessoa, vamos supor, que foi travada emocionalmente no seu processo educativo. Mas de tanto entrar em contato com médiuns, com espíritos mais sensíveis, mais amorosos, ele poderá ir se melhorando. De tanto entrar em contato com espíritos agressivos, desequilibrados, ele também poderá aprender a se conter. E vai aprender a se conter também nas situações do cotidiano. Aí, logicamente, que vai depender dele. Então, com base nesse processo educativo, o médium vai partir para o seu processo de renovação, né? Que implica na transformação dele como pessoa todos os dias, fora da reunião, para que na reunião ele tenha condições de oferecer um transe capaz de receber satisfatoriamente a entidade. Então, o médium, ele não vai exercer a faculdade de forma moralmente digna apenas porque ele entra em transe, mas porque ele faz um movimento de atuação no bem todos os dias. Porque ele vai exercer de forma moralmente digna, porque ele vai não receber espíritos de grande elevação, mas porque ele vai se esforçar em sintonizar com os benfeitores espirituais. Então, esse período que compreende o transe requer do médium uma preparação contínua através de uma educação, de uma renovação que vai se aprimorando, porque é o processo de aperfeiçoamento do espírito, para que cada vez ele fique mais flexível, mais diversificado, e aí ele vai receber não só entidades infelizes, sofridas, mas também aquelas mais iluminadas. Agora, se a renovação não ocorrer, ele poderá reagir negativa, agressivamente ao espírito comunicante, né? Então, ele poderá não conseguir conter a sua aversão. Mas se ele está num processo de educação de renovação, ele vai aprender a disciplinar a comunicação mediúnica. Então, ele vai permitir que o espírito se comunique, mas ele vai impedir que ele desequilibre a reunião. Ele vai conter os seus excessos, o palavreado chulo,
uma manifestação exacerbada de raiva, de mau humor e assim por diante. Mas Martins Peralva diz que essa sintonia ocorre também nas tarefas cotidianas. E aí a gente vai se basear nos domínios da mediunidade de André Luiz, o capítulo 15. E eles, nas suas andanças, no ambiente encontraram um rapaz que escrevia continuamente. E o rapaz estava totalmente dominado por uma entidade, né, que assimilava as suas ideias, atendia aos seus propósitos, porque o rapaz pretendia produzir páginas escabrosas. E aí o instrutor Aulus vai dizer: nosso irmão desconhecido é hábil médium psicógrafo. É um médium sem consciência da sua faculdade, inclinado para os assuntos sensacionalistas. Alicia companheiros desencarnados afins que lhe correspondem aos propósitos malévolos. Bom, mal saíram daquele ambiente, eles se deparam na via pública com uma ambulância, ao lado do condutor, possivelmente um médico, né, abraçado com doçura por uma entidade. E aí o amigo de André Luiz Hilário pergunta: podemos qualificá-lo como médium? E Aulus diz: como não? É médium de abençoados valores humanos, mormente no socorro aos enfermos, no qual incorpora as correntes mentais dos gênios do bem. Bom, então essa seria a nossa terceira parte, é outro ângulo, né? Agora, na quarta parte, nós vamos nos apoiar no Hermínio de Miranda, na sua obra, que é Fenômeno Mediúnico, mostrando a importância da mediunidade na história e a influência dele em eventos históricos. E aí ele vai se apoiar, vai dar como exemplo o da Rainha Vitória. Era uma rainha que tinha um intercâmbio constante com o plano espiritual, mas a historiadora inglesa Elizabeth Longford, que vai falar sobre ela, tenta minimizar ao máximo o envolvimento da rainha com o fenômeno mediúnico, porque, de modo geral, historiadores e biógrafos, eles são indiferentes, quando não hostis, ao fenômeno mediúnico, a admissão do fenômeno mediúnico. Então, a Rainha Vitória, por sua vez, não fazia questão de manter segredo, porque, inclusive, mantinha junto dela um médium, John Brown, né, que era o seu intérprete contínuo, porque o contato com o plano espiritual era muito grande. Uma vez, por exemplo, teve uma pessoa da família real inglesa que pensou em suicidar-se. Imediatamente ela escreveu: eu também já pensei em fugir desta vida daqui, mostrando a convicção dela na sobrevivência do espírito. E aí ela continua: e eu, escutando uma voz em nome dele que disse: Still Angel, aguente um pouco mais, que passou, inclusive, a ser o lema da rainha. Então, o Hermínio de Miranda sugere que nós possamos avaliar a importância histórica do fenômeno mediúnico, né? A importância histórica desse fenômeno, porque conseguiu, inclusive, impedir o suicídio de uma rainha tão poderosa. Porque lá nos nossos tempos de história, a gente sabe a importância dela, né? Uma rainha que governou como autoridade indiscutível, uma competência extraordinária, tanto que no governo dela, a Inglaterra atingiu um desenvolvimento industrial imenso, sem falar da expansão colonial, né? Bom, então, esse é um aspecto. Mas Hermínio Miranda vai dizer que o fenômeno mediúnico ele tem influência positiva, né, na história, como tem influência negativa também. A influência positiva, ele cita dois nomes: Abraham Lincoln, porque
ele conseguiu dar um novo direcionamento à Guerra de Secessão, que inclusive ameaçava dividir o país. O espírito comunicante vai orientar que ele visitasse os soldados e a guerra tomou um novo rumo. A médium que vai estar, vamos dizer, relacionando todos os fatos é Matt Kober Maynard. Depois, Abraham Lincoln também, sob orientação espiritual, ele vai promulgar a proclamação da emancipação, ele vai acabar com a escravidão no país sob a orientação dos espíritos. E Roosevelt, então, nem se fala, através de outra médium, Geraldine Quilmes, ele vai atuar muito no plano espiritual. Ele participa, por exemplo, de uma reunião mediúnica, ele já desencarnado, e um estadista do Canadá, que era grande amigo seu, ainda encarnado, pensando em aposentar, e Roosevelt vai falar da sua preocupação, dizendo que era um dever seu, junto do Canadá e junto do resto do mundo, que ele ficasse mais um tempo, porque um bando de financistas dos Estados Unidos ameaçavam se apoderar do país através de uma invasão econômica. E no plano espiritual, Roosevelt também, junto com outros, ele vai se preparar para participar da Conferência de Paz após a Segunda Guerra, porque lá no plano espiritual, eles continuavam interessados nos destinos do mundo. Então, pretendiam influenciar certas decisões que eles achavam que eram de importância vital para a humanidade. E a influência negativa, eu não vou entrar mais em detalhes para não ultrapassar os 30 minutos, mas é em relação a Hitler, né? E aí, o jornalista e historiador inglês, Trevor Ravenscroft, ele vai documentar toda essa atuação de Hitler. O envolvimento dos líderes nazistas com as mais tenebrosas manifestações do mediumismo e da magia. Ele vai falar sobre importantíssimas decisões de repercussão mundial que vão ser tomadas em reuniões mediúnicas realizadas pelo grupo do Hitler, né? Importantíssimas elas, mas o tipo de entidade que se comunicava, né? E aí, Emílio de Miranda diz que, com base nessa documentação desse historiador, ele, na sua perplexidade, ele fica imaginando a influência que as trevas tanto exerceram no passado, quanto certamente elas estão exercendo no presente, através da invisibilidade, influenciando médiuns transviados, né, no papel deles, para atingir pessoas que no mundo ainda estão com o propósito de promover o mal. Então, comungando com Kardec, ele fala da necessidade de uma condição crítica, de um critério seletivo rigoroso, de uma crítica atenta a tudo aquilo que vem dos espíritos. Senão, a gente corre o risco de uma mistificação ou então de adotar esses planos tenebrosos de dominação, de opressão, como foi o caso de Hitler e do seu grupo. Então, gente, as ideias básicas que eu queria colocar eram essas. Desculpa a correria, mas o tempo é muito grande, é muito pequeno assim para a gente, né? Parece que é grande, mas é muito pequeno para a gente lançar as ideias básicas. Então, é isso, vocês ficam à vontade, né? Para poder validar ou não essa relação. Muito bom, muito bom. Te agradeço, Soninha, essa introdução, né, abrangente para as nossas conversas, são realmente aspectos bem variados, e a gente abre aí para participação. Quem quiser comentar, questionar, apresentar suas ideias, é só levantar a mãozinha aí e a gente vai conversando. Obrigado mais uma vez, Soninha. É isso.
Quem gostaria de começar? Eu acho que tem que descompartilhar a tela, né? Sonia, você pode... Ah, tá. Eu esqueci, desculpa. Isso, tá ótimo. Só uma dúvida aqui, os slides, eles sobem depois para o site, né? A gente pode... Sim. Ah, legal. Porque eu estava tentando anotar a bibliografia, mas era muita coisa. Eu perdi aqui. Não, depois a gente coloca lá junto com o vídeo. Eduardo? Vocês conseguem me escutar? Sim. Sim. Então, vamos lá. Tendo em vista o tema apresentado pela Sônia, que seria apresentado pela Sônia, eu dei uma olhada no livro Libertação, e como ela não tocou nesse ponto, eu vou lembrá-lo. No livro Libertação, no capítulo 11, em determinado momento, Gúbio, André Luiz e Eloy se dirigem para um local onde existe um médium. E o Gúbio afirma que este médium era portador de dons, mas não oferecia proveito àqueles que se acercassem dele. O André Luiz, então, indagou o seguinte: esse vidente é vigoroso na instrumentalidade, permanece em perfeito contato com os espíritos que o assistem. O André Luiz está afirmando isso, mas porque o Gúbio havia falado que ele, embora médium, sendo detentor de grandes bens, ele não se achava interessado em gastar esses recursos a favor da felicidade dos semelhantes. E aí o Gúbio vai dizer o seguinte: mas não vemos aqui qualquer sinal de sublimação moral. E agora vem o ponto mais importante do ensinamento do Gúbio. Ele fala que há bilhões de espíritos em evolução que rodeiam-nos, homens encarnados, muito inferiores, em alguns casos, a eles mesmos, e que facilmente se convertem em instrumentos passivos dos seus desejos. E a frase que eu gostaria de enfocar é essa, que Gúbio termina falando: daí o imperativo de muita capacidade de sublimação para quantos se consagram ao intercâmbio entre os dois mundos. Isso é apenas para complementar tudo o que já foi muito bem explanado pela Sônia, tá? Obrigado. Ok. Rodrigo? Deixar uma pergunta, né? Que é uma dúvida também que eu tenho antiga, né? No espiritismo, em particular, o contato que eu tive foi, dentre as linhas que eu estudei, eu passei um tempo praticando, aonde, na minha percepção, existe uma preocupação e um foco muito grande
no médium se doar, no médium, o companheiro acabou de falar aí, né? Nossa, ele não usa os serviços para o próximo. E às vezes, os exemplos da Soninha, teve uma coisa aí que eu não sei se eu entendi certo, um dos slides, mas tinham alienados mentais que tinham sido médiuns e estavam numa situação deplorável, mal utilizou de alguma maneira. Existe um foco muito grande. E assim, eu, às vezes, me vinha a ideia de uma analogia da pessoa rica, né? Então, a pessoa rica na Terra, principalmente se ela nasceu rica, mas isso vale para quem ficou rico também, existe uma preocupação das pessoas, ele usa bem a riqueza, ele ajuda o outro, ele não sei o quê, ele não sei o quê. A minha pergunta é a seguinte: até que ponto isso são leis universais ou isso vem da inveja dos outros? Né? Isso vem pô, esse cara tem uma coisa que eu não tenho, não, mas ele aplaca a minha inveja doando para os outros, né? Quer dizer, a pessoa se sente bem, porque na riqueza eu tenho certeza que isso acontece, né? Eu já vivi os dois lados, pobre e rico, né? Eu tenho absoluta certeza que isso acontece. Eu não tenho a menor dúvida que isso acontece, né? E aí, fazendo uma analogia, se isso vai para a mediunidade, quer dizer, até que ponto os guardiões da moral e dos bons costumes estão realmente falando leis universais, cósmicas, ou simplesmente está jogando uma limitação deles, uma limitação humana, que não tem problema nenhum nisso. O problema é quando se reveste isso de uma lei, né? Então, a minha pergunta é essa: existe, já teve esse diálogo, já teve esse debate, já teve esse tipo de colocação? Porque em várias outras linhas eu não sinto essa pressão em cima do médium, né? Como eu vejo no espiritismo. É uma coisa muito particular ali, na minha percepção, né? Também não militei muito no espiritismo, etc. Na minha percepção, eu vi isso daí. Boa pergunta. Letícia? Oi, sou eu? Deu uma travada aqui agora. Isso. Então, pegando o gancho da... Boa noite a todos. Pegando o gancho da Sônia, o que ela falou sobre contexto histórico e tal, acabou me lembrando uma conversa, por incrível que pareça, foi do nada. No meio do centro cirúrgico, um menino começou a falar comigo sobre Deus, falar com as pessoas, sei lá o que, aí eu pensei, meu Deus do céu, eu quero ser psiquiatra, mas não é agora não. Mas, enfim, eu escutei, né? Aí ele falou de pessoas que recebiam ordens diretas de Deus e que isso envolvia muitas vezes matar outras pessoas, como foi ao longo da história. Ele citou um cara que talvez vocês conheçam, eu confesso que eu não lembro dele assim de nome, um cara chamado Afonso, que durante alguma dessas guerras religiosas ele foi teoricamente inspirado por Deus para matar os muçulmanos e guiar os cristãos, enfim. E todo mundo botava maior fé nele, que ele estava em contato direto com Deus e tudo mais. E aí eu fico pensando, né, até que ponto isso não foi... Claro que tem desejos, né, recalcados do próprio médium, talvez, do tal Afonso, mas até que ponto ele não foi instrumento de espíritos menos esclarecidos, que queriam realmente derramamento de sangue e tudo mais. E isso foi uma história que um rapaz me contou aleatoriamente. E muitas vezes, hoje em dia, ainda ocorre esse tipo de coisa. Porque Deus quis, porque me foi revelado em sonho. E tem acontecido muito no movimento neopentecostal, né, que Deus revelou que fulano ia sofrer um acidente, que fulano ia se casar com Beltrano, enfim. E eu fico pensando até que ponto essas pessoas, mesmo não... que aqui a gente está falando de mediunidade no contexto da religião espírita, né? Da filosofia espírita. Mas a mediunidade, ela existe para além das casas espíritas. Então, essas pessoas que não aceitam mediunidade tal qual
conhecida com esse nome, mas acreditam em supostas comunicações divinas, estão sendo influenciadas e tomam ação baseadas nessa influência. Então, é uma coisa que me preocupa. Então, qual é o limiar entre... Porque além da gente se preocupar com a nossa própria moral, né, do conhece-te a ti mesmo, é também saber, para mim, que sou médium consciente, foi por muito tempo uma grande dificuldade. Não é ainda porque eu me afastei da prática mediúnica por causa da pandemia, enfim. Mas sempre foi uma grande dificuldade. Sou eu ou é ele, sabe? Porque quando não há o transe, você fica sem saber se aquele pensamento é nosso ou do espírito comunicante. Isso é um ponto. O outro ponto que foi abordado agora foi o Rodrigo, né? Eu acho o nome dele. Falou, será que não é inveja dos médiums e tal? Assim, claro que inveja é uma coisa do ser humano e pode ser sobre qualquer coisa, né? Que exista. Até pelo jeito de ser da pessoa, pode acontecer. Mas, assim, ser médium não é motivo de orgulho, não. Quanto mais devendo, entre aspas, o espírito tá, e quanto mais mediunidade a pessoa tiver, você pensa, aquela ali tá ferrada mesmo, viu? Porque veio assim, com cada vez mais trabalho. Então, isso é um ponto. Mediunidade, como a própria Sônia falou, não quer dizer evolução moral do médium, porque se fosse assim, só espíritos evoluídos seriam médiums, o que claramente não se vê aqui. E outro ponto é essa questão de dar frutos sobre os dons, não foi o espiritismo que trouxe. O próprio Jesus disse que toda árvore que não dá fruto seria cortada e lançada ao fogo. Então, não é uma coisa que os espíritas dizem, porque o médium tem que ajudar os outros, o rico tem que ajudar os outros. Foi Jesus, e antes de Jesus já tinha gente que falava isso, com certeza. Na literatura hindu, enfim. Isso é um ponto. E minha inquietação maior em relação à mediunidade é essa que eu falei para vocês. Até que ponto é a minha influência ou a influência do espírito comunicante, sabe? Porque em alguns momentos isso é bem simbiótico. E, enfim, não acontece só na mesa mediúnica, né? Só para corrigir rápido, Letícia, eu não falei inveja, o médium ter inveja. Inveja dos outros que tentam ditar o que é o bom comportamento do médium. Que ele tem que fazer. Mas eu não disse que era inveja do médium, eu disse que era inveja sobre a mediunidade mesmo. Bom, então eu entendi errado. A minha pergunta foi em relação aos outros. Seja desencarnado, seja encarnado. Tá? Ricardo? A gente tem comentado sobre esse tema, o capítulo 20 do Livro dos Médiuns, particularmente depois do fenômeno João de Deus. O fenômeno João de Deus, ele nos fez reler esse capítulo e talvez reler a partir de outros olhos, pelo menos a gente, dos nossos grupos aqui em Juiz de Fora, né? Por quê? Porque o item 226, que a Sônia se reportou, que começa o capítulo 20, as coisas são bem definidas e as regras são muito claras. Não, a mediunidade é orgânica, mas o uso depende da moral. Então, a gente tem duas formas, o uso bom e o uso ruim. O uso bom, Chico Xavier usou a mediunidade de uma forma fabulosa, nos legando aí todo esse patrimônio que a gente não cansa de estudar. Então, bom uso da mediunidade. O mau uso da mediunidade, alguns exemplos que a Sônia citou e outros, né? Os magos, os feiticeiros, magia negra, a quimbanda, é um mau uso. O indivíduo usa a mediunidade para prejudicar, para destruir lares, para envenenar pessoas, para acabar com o casamento. Esse é o mau uso. Então, nós tínhamos o médium que se esforçava para ser uma pessoa melhor, que era acompanhado pelos bons espíritos e cujo resultado da mediunidade era favorecer o bem-estar do próximo. E nós tínhamos os outros médiuns que não estavam preocupados em nada com a sua vida íntima, com a sua vida ética, que estavam acompanhados por espíritos igualmente do mesmo quilate e que o resultado era o prejuízo do próximo. Isso era mais ou menos o que a gente tinha na cabeça da gente. Mas aí aparece João de Deus, que durante muitos anos se beneficiou pessoalmente da mediunidade, em todos os níveis, porque não foi só
a questão da sedução, não foi só, talvez tenha sido mais grave, mas não foi só, teve ganho de dinheiro, e armas, enfim, uma série de infrações muito graves, mas que, no entanto, o uso da mediunidade dele foi boa. O uso não foi ruim. O uso não foi para prejudicar aquele a quem a mediunidade era direcionada. E a gente tem muitos exemplos de pessoas que foram beneficiadas, curadas, melhoradas muito com a mediunidade dele, ou seja, o fenômeno real. Então, e a situação do João de Deus? Ele fez um uso tecnicamente bom da mediunidade, porque ele beneficiou pessoas através da cura, mas, em decorrência da própria mediunidade, ele acabou prejudicando outros e se beneficiou de uma série de formas ilícitas. Então, a gente começa a refletir até que ponto os resultados da mediunidade vão depender desses espíritos de natureza elevada ou não, né? Ou pode-se conseguir com a mediunidade muita coisa, mesmo não tendo boa companhia e mesmo não sendo uma pessoa que está se esforçando para ser o minimamente correto, né? Então, é algo para a gente refletir. Eu, particularmente, não tenho resposta. Estou vendo que o Adair já levantou a mão, talvez nos ajude a abrir a mente em torno desse assunto. Adair? Ou complicar mais ainda, né? Eu queria trazer algumas curiosidades da própria sociedade parisiense. Kardec enfrentou problemas seríssimos com médiuns dentro da sociedade. Um exemplo é o sistema Erasto Dambel. O único médium por qual Erasto se comunicou, pelo menos que a gente tem documentado os manuscritos, foi Dambel. E Dambel saiu da sociedade parisiense por conta do quê? Ele abriu um jornal, que é o L'Avenir, né, e começou a publicar comunicações de Erasto que se chocavam com o que estava acontecendo na sociedade parisiense. Então, a gente tem um exemplo de um médium que frequentava a sociedade parisiense, que é o Sr. Dambel, que as obras fundamentais estão recheadas de comunicações do Sr. Dambel, que até 1865 estava na sociedade parisiense, e a partir daí ele sai e apresentando uma série de comunicações de Erasto no jornal L'Avenir, e aí despenca a qualidade das comunicações, mostrando, inclusive, né, a importância de Kardec nesse controle dentro das comunicações recebidas. Tem a senhorita Rouet, mesma coisa, que no início, 1859, ela estava na sociedade parisiense, e em 1861, também tem a documentação, Kardec convidando ela a se retirar da sociedade parisiense pelo mau uso de sua mediunidade. Então, são dois casos assim documentados, né, que existem esses manuscritos, que para provocar essas reflexões, né? Acho interessante isso, porque nós estamos falando de Erasto, né, e o mesmo médium. E como é que ficaria isso? Adair, só para colaborar com você, o Cosme Massi se reporta também ao senhor Rose, que recebeu o Espírito da Verdade e que, posteriormente, começou a receber, saiu da sociedade, começou a receber uma série de comunicações apócrifas e publicou um livro com essas comunicações. Então, a palestra do Cosme Massi, que ele se reporta ao senhor Rose. Eu não sei se você também tem essa informação. O curioso é que vários médiuns, né, têm comunicações de espíritos de verdade. Não só o Sr. Rosen, tem vários médiuns da sociedade que existem comunicações atribuídas a espírito de verdade. E no caso de Erasto, que inclusive acho que a Sônia, a menção é de Erasto aquilo, né? Preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única. Mentira, é de Erasto isso.
E era só Dumbbell. E aí Dumbbell sai, né, continua com as comunicações, publicando as comunicações, e você vê a qualidade das comunicações no L'Avenir, que era um outro jornal fundado por Dumbbell, a qualidade, assim, despenca. Despenca. Então, a importância também desse controle que Kardec tinha nessas comunicações. Letícia? Olá. Essas questões me lembram uma a mais atual. Então, até que ponto organizações como, por exemplo, a Federação Espírita Brasileira poderia intervir em, em casos estranhos, vamos dizer assim, antes que eles virem crimes? Porque João de Deus, ele não está de agora, né? Fazendo coisas, digamos assim. E que eu saiba, nunca houve uma crítica, uma questão mais ferrenha em relação a ele. Depois que surgiram os casos de abuso sexual, que houve manifestações mais formais do tipo, ele não é espírita, ele sei lá o quê. Então, assim, tirando o corpo fora, vamos dizer assim, né? Então, tudo bem que existe uma questão de liberdade de expressão, a gente não vai criar uma ditadura, né, de mediunidade espiritual ou qualquer coisa que o valha, mas eu fico pensando qual é o limite para algum órgão espírita se manifestar formalmente, sabe? É um crime? Acontecer um crime? Porque, por exemplo, o Divaldo, que ele é um fofo, né? Todo mundo sabe a importância dele, tem uma obra maravilhosa, eu amo os livros dele, mas ele falou besteira, para não dizer outra palavra, sobre ideologia de gênero, como se fosse uma verdade absoluta, como se fosse uma coisa do ponto de vista espiritual, e acabou, sem querer querendo, não sei muito bem as intenções dele, endossando uma coisa de mensagem sobre o Bolsonaro ser um cara que estava num cavalo, só esqueceram de dizer quem era que estava montado em cima do Bolsonaro, né? Porque provavelmente ele era o cavalo na história da psicografia lá. Então, assim, até que ponto as organizações espíritas vão deixar que essas coisas corram soltas, essas pseudo-opiniões espíritas, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de intervenção? Agora mesmo houve essa morte da Marília Mendonça, já aparece um monte de carta psicografada, de supostas explicações espirituais, e as federações não dão um pio, sabe? Então, eu acho que é importante, quando a gente fala de moral e mediunidade, a gente analisar criticamente esse tipo de atitude, sabe, dessas pessoas. E eu sei que não existe solução pronta, eu estou só jogando para a gente discutir mesmo, sabe? Ok. 2 pontos rápidos aí, só para exemplificar meu ponto anterior de no espiritismo eu sentir mais essa ênfase na obrigação do médico. O budismo ao contrário, pelo menos nas experiências que eu tive, né? Algumas pessoas ali atingem aí tem até uma discussão se é animismo, parapsiquismo, mediunidade, ok. Eu acho que em muitos casos mediunidade mesmo, entra em contato com espíritos, etc. E lá eles pedem para não se liga nisso não, cara. Medita aí, se melhora e esquece isso, meu. Pelo menos no nível básico, né? Não no nível de iniciação e tal. Aí eu não sei o que acontece porque eu não cheguei nisso. Então, só para entender realmente que tem linhas totalmente diversas do espiritismo na postura em relação ao médium, entendeu? Quer dizer, a pessoa que seria o médium. Em relação a esse ponto aí da Letícia, complicado, né, Letícia? Porque, por outro lado, a gente tem que tomar cuidado com um negócio chamado censura, né? Que tá em muita moda hoje em dia, né? Tipo, a pessoa não poder nem falar certas coisas, etc. Eu acho que uma coisa talvez seja aí a estrutura política espírita omitir a opinião dela, né? Eu não sei o que são as organizações, né, em relação a isso. Se alguém se sente ofendido, pode processar na justiça, né? Acho que já tem meios para isso. Mas ficar criando instrumento para esse tipo de coisa, se isso já é difícil em meios materiais, você imagina psicografia e mensagem. Quer dizer, que tipo de coisa, né? Agora, chegar e dizer que o cara não pode falar,
Eu acho meio complicado. Não sei se foi essa a intenção que você comentou aí, mas eu acho Claro que não. Falar ele pode, o que não pode é dizer que é uma opinião espírita. Ele pode ter a opinião pessoal dele, dizer, olha, isso aqui é o fulano de tal falando, eu acredito em tal coisa. E não numa tribuna de um evento espírita, dizer tal coisa e jogar assim no ar, sabe? Aí talvez a instituição se manifeste que não... Tipo aquele disclaimer de filme, né? Isso aqui não é a opinião da TV tal. As pessoas falam que eu acho que pode ser. Talvez. Só para fazer um comentário rápido sobre a questão que o Rodrigo está colocando, essa ênfase na questão moral não é exclusivamente, do ponto de vista espírita, não é exclusivamente em relação à mediunidade. É em relação à conduta da pessoa nossa, né? Conduta humana de uma forma geral. O aspecto que talvez isso ressalte mais no Espiritismo é justamente pelo fato de que, a partir do ponto de vista espírita, a mediunidade perde qualquer caráter sobrenatural e ganha um caráter natural, como qualquer outra faculdade, como qualquer outro recurso financeiro, intelectual, social, que nós, enquanto estamos encarnados, temos. Como sendo um recurso como qualquer outro, há orientação, mas aí não é uma orientação específica para a mediunidade, é uma orientação no sentido, né, do ponto de vista espírita, do comportamento do espírita, no sentido do bom uso desses recursos. Né? É justamente porque a mediunidade perde o caráter de algo extraordinário e ganha um caráter de um recurso ou de uma faculdade normal, que os médiuns, assim como os não médiuns, são orientados a buscar aplicar os seus recursos da melhor forma possível, né? O que acontece, eu acho, muitas vezes, é justamente uma certa confusão, mesmo entre os espíritas ou no movimento espírita, desse extremo que você também comentou, né? Que aí eu acho que é justamente o fato de se perder essa ideia da naturalidade da mediunidade. Quando vai se exigir do médium algo que muitas vezes não é exigido em outras tarefas espíritas, por exemplo, né? Nas casas espíritas. Há diversas casas espíritas, muitas casas espíritas, que vão tratar a mediunidade como uma coisa muito especial. E os médiuns, muitas vezes, para exercer a mediunidade nas casas espíritas, possuem alguns requisitos que não são requisitos que quem está, por exemplo, trabalhando na exposição doutrinária ou na assistência fraternal ou na promoção social não tem os mesmos requisitos, né? Nesse sentido que eu acho que muitas vezes, talvez até de forma contrária à proposta espírita, a mediunidade torna a ganhar um caráter extraordinário, como se os médiuns ou como se as pessoas que querem exercer a mediunidade tivessem que ter um desenvolvimento, um comportamento moral assim ilibado, o que muitas vezes, obviamente, não vai acontecer. O questionamento é até que ponto não sei se a gente pode chamar de um exagero, né, mas desse certo excesso de vigilância do comportamento dos indivíduos, até que ponto isso se justifica, dado os vários exemplos que já foram colocados aí, né? É muito curioso na mediunidade, por exemplo, quando a gente estuda a teoria da mediunidade, dizer que o fenômeno mediúnico se estabelece por sintonia. E quando a gente vai para a prática mediúnica, a gente vê pessoas de uma boa moral, vou colocar isso entre aspas, óbvio, né? Recebendo espíritos cuja moral não é daquele jeito. Que sintonia é essa? Aonde que se estabelece essa sintonia?
e vice-versa. Pessoas que não têm uma moral, vamos chamar entre aspas também, porque tudo é difícil hoje, né? Uma moral assim, elevada ou uma moral extraordinária, recebendo espíritos que, atribuidamente, têm uma moral ou já têm um desenvolvimento moral mais elevado, né? Então, mesmo esse mecanismo estudado na teoria da mediunidade precisa ser melhor compreendido, né? Porque não se trata de uma sintonia no sentido de similitude. É outro mecanismo que está envolvido nesse processo. É esse outro mecanismo que permite que o Erasto se comunicasse por aquele médium, enquanto aquele médium, entre aspas, servia, né? Quando o médium se desvia do caminho, o Erasto vai se comunicar por ele, né? Como idem, né? Os espíritos que trabalharam com o João de Deus no processo da cura e com vários outros médiums, né? Porque a gente não precisa pegar um médium só, porque são muitos casos, principalmente envolvendo a questão da cura, que, como a gente vê no Livro dos Médiuns, é literalmente um efeito físico e, consequentemente, independente por si só o fenômeno da moral, que é um fenômeno físico. Então, o mecanismo não é só uma similitude no sentido de semelhança no aspecto moral, né? A mesma coisa, guardadas as proporções, a gente vê entre os próprios encarnados, né? Há cirurgiões extraordinários que realizam curas, mas que na sua vida privada não têm um caráter moral recomendado, entre aspas, né? Então, esses mecanismos, né, de associação do fenômeno da mediunidade enquanto uma faculdade física, seja ela orgânica ou perispiritual, e o exercício moral do médium e dos espíritos que vão se comunicar, realmente, o nosso estudo a respeito disso precisa ser ampliado. Eu me perdi aqui se foi o Guilherme ou a Flávia. Eu vou na ordem da minha telinha. O Guilherme primeiro, depois a Flávia. Uma boa noite a todos. Sobre esse assunto, eu até recomendo que as pessoas queiram saber um pouco mais. Eu estou lendo o livro Além da Morte, uma psicografia do Divaldo, com a Otília Gonçalves. E eu fiquei impressionado de ver um caso que ela é parecido com a história de Nosso Lar, né? E ela conta alguns capítulos, por exemplo, Mediunidade Fracassada, a história de uma médium que fracassa no intuito dela. Aí o outro capítulo, Obsessão e Suicídio, o outro capítulo, Castigo ao Crime. É impressionante como, mais ou menos uma resposta ao Rodrigo, a preocupação da doutrina espírita com relação aos médiuns terem uma conduta moral, não vou dizer ilibada, mas correta, é exatamente o que o Eli falou. Na medida que o médium, como um instrumento neutro, né, ele começa a se afastar desse lado moral, os próprios espíritos superiores começam a afastar. Tenho até quero pedir licença para ler um pequeno trecho aqui do que a orientadora da Otília fala para ela, entre aspas. O centro espírita é uma fortaleza, um abrigo. Quando lhe faltam os requisitos que seriam de desejar, o médium tem a obrigação de cooperar ainda mais, entregar-se ao serviço mediúnico com devotamento e deixar aos mentores, que esclarecem e norteiam os companheiros, a tarefa de orientar os diretores para a ordem, dentro das bases de Kardec e as sublimes lições de Jesus. Eu acho que a preocupação da doutrina com relação a isso é maior do que em outras, como ele falou, outros segmentos religiosos, por causa desse conhecimento que nós temos, o que acontece com o médium que fracassa no mundo espiritual. Daí, talvez, essa preocupação que eu acho não exagerada, mas justificável pela condição dessa médium que se afastou e, coitada, foi sendo mal influenciada, acabou se suicidando e chegou no mundo espiritual numa situação completamente desorientada. Assim, me impressionou muito. Eu acho que vale a pena, quem quiser saber, ler esse livro. É só isso. Uma boa noite a todos. A Flávia e depois o Elias. Boa noite a todos. Eu só queria fazer uma
pegar o gancho da Letícia a respeito do comportamento realmente das entidades espíritas, porque a gente observa o seguinte: esse povo que segue o povo que segue os pastores, o que o pastor fala é palavra final, aquilo ali é quase que ratificado, é um mantra e ele segue. No catolicismo tem a igreja, né, que a igreja fala, apesar da gente estar vendo esses assuntos aí a respeito também de homossexualismo e tudo mais, mas o Papa é quase que infalível, dá muito pitaco, está abrindo um pouco também a igreja para essa mentalidade até então retrógrada, mas, enfim. Agora, sobra tudo para os espíritas, né? Porque as pessoas, às vezes, não entendem o espiritismo como a doutrina codificada por Allan Kardec. Então, acha que é umbanda, é espiritismo de mesa, espiritismo de terreiro. Então, a gente vê casos, como ela falou aí, do João de Deus, e na época, muitas pessoas perguntaram, né, e vêm perguntar para a gente, sempre que acontece alguma coisa, o que o espiritismo fala sobre isso, e a gente vê realmente médiuns, o Ricardo citou aí o caso do Chico, que usou a mediunidade para o bem, só para o bem, embora ele, como pessoa humana, né, aqueles vários pingafogos que ele participou, ele teve a opinião dele na época da ditadura militar. Então, assim, a gente fica realmente sem saber, tem horas, o que responder para as pessoas com relação a isso. Há um tempo atrás, eu já até comentei aqui, passou um vídeo, eu recebi esse vídeo, em que várias pessoas com camisa de um centro espírita, não sei de onde, no Brasil, apoiando o Bolsonaro, né? Apoiando esse governo que está aí, um horror. Mas, enfim, aí ainda pensei, será que a FEB não vai tomar uma posição? Então, a gente não sabe até que ponto, porque é uma linha muito tênue, né, do médium, por exemplo, igual o Divaldo, a Letícia também citou. O Divaldo é um médium extraordinário, faz um trabalho magnífico em Salvador, que eu tive a oportunidade de ir lá conhecê-lo, mas participa de seminários, fala umas abobrinhas lá, quer dizer, se é necessário um patrulhamento, né, entre aspas, da FEB, e que agrega todas as entidades federativas, né, porque o trabalho do médium, tem horas que ele se confunde com o papel do cidadão em si, né? Então, são casos assim muito delicados que a gente fica, às vezes, tem horas preocupado, porque a mensagem está sendo dada, sim, obviamente, isso aí não tem dúvida, né? Que as palestras, seminários, congressos, seja lá o que for, estão ali falando e mostrando que realmente o que o espiritismo se propõe, que é muito mais a nossa mudança íntima, né? Tanto é que Kardec falou essa célebre frase que a gente reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço que fazem domar as suas más inclinações. Mas a gente também vê o ser humano, o homem, né, como o cidadão que paga os impostos, que tudo mais, mas assim, seria justo fazer uma censura, um cerceamento de posição doutrinária nesse sentido? É uma coisa que realmente assim, a gente fica preocupado. Agora, João de Deus, que me consta, o centro dele não deveria ser, ou se era, aí sim teria que tomar providência na federação lá da Federativa de Goiás, né? Então, assim, porque chamar a atenção dele, se tanta gente foi beneficiada, aí aquele que foi prejudicado fala e todo mundo vem, mas o espiritismo aprova isso, é uma coisa muito complicada, né, gente? Porque tem que separar também aquilo que é o crime e aquilo que não é, né? Que é a mediunidade em si. Lógico que a mediunidade para o bem, ela não vai apoiar esse tipo de conduta, né? Então, assim, é realmente só um desabafo, uma complementação que a Letícia falou aí, que eu também concordo, né?
e o que o Rodrigo também falou, a questão da moral do médium, né? Então, é só isso, gente. Desculpe, mas eu tinha que dar minha opinião. Nós vamos passar para o Elias, nosso tempo está chegando ao final, e depois do Elias eu queria passar para a Soninha fechar com alguns comentários finais, algumas observações, caso ela queira fazer antes da gente encerrar. Elias? No finalzinho, eu vou tomar o rumo dessa prosa para o outro lado. Desviar ele todinho, né, da nossa conversa. Porque eu estava pensando aqui com meus botões, o que levou Kardec a falar sobre a questão da moral dos médiuns. E uma coisa que não sai da minha cabeça, a preocupação que Kardec tinha, e vocês que são profundos e conhecedores do pensamento de Kardec, poderia responder, não sei hoje, porque talvez não dê tempo, mas uma outra oportunidade, que Kardec tinha como ponto principal evitar que o espiritismo fosse ridicularizado. E se o médium estivesse afastado da moral, assim o Adair até deu aí algumas referências, né, históricas sobre a exclusão de dois deles da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, o ponto principal da minha análise é que Kardec se centrava principalmente com esse objetivo, de não deixar que o espiritismo caísse no ridículo, porque uma vez que ele não tivesse esse rigor, né, o que os detratores do espiritismo iriam fazer? O que eles iam fazer? Por muito menos, né, eles já avacalhavam toda a doutrina, né, toda a ordem das coisas. Então, eu penso que esse era a situação que levou o Kardec a ter esse rigor, inclusive, de falar, né, tomar providências para que o médium, né, ele não trabalhasse sob pagamento, porque, afinal de contas, quando você paga alguma coisa, você quer resultado. E o médium nem sempre vai poder dar o resultado aquele que você espera, ou pelo menos aquele que está pagando acha que deveria estar recebendo. O outro ponto que, só para concluir, né, rapidamente, a respeito do que converteu aí a nossa conversa, é sobre a institucionalização do espiritismo. É uma questão muito complicada. Quem é que tem autoridade para dar a opinião sobre o que o espiritismo deve fazer em tais circunstâncias? Como assim? Né? Como assim? O espiritismo não é igual à Igreja Católica, tem um Papa. Né? E se Deus quiser, e abençoar com a mão esquerda, claro, não vai ter. Então, eu acho que esse é uma questão de cada um. Né? O que você acha de João de Deus? O que você acha do Divaldo? O que você acha disso? O que você acha do Elias? Né? É uma questão que cada um vai tomar. E quando alguém fala assim, o que o Espiritismo fala disso? O Espiritismo, em primeiro lugar, você tem que conhecer o Espiritismo para depois saber o que o Espiritismo fala sobre isso. Pelo menos é o que eu penso e é o que eu tinha a colaborar com o nosso estudo da noite. Posso só uma pergunta? Eli, você que está nos 48. Pode. Vai ser uma pergunta sem resposta, mas pode. Se o movimento que somos nós não critica nem as obras que são publicadas por grandes médiuns, né, e às vezes deixa Kardec de lado, né, e não adianta nada ir na pessoa. Tem obras de Chico que eu leio e vejo incoerências doutrinárias. Tem obras de Divaldo que eu leio e vejo incoerências doutrinárias. Ninguém fala nada. Por quê? Porque vem de livro. Muito bem, nosso tempo chegou ao fim. Eu queria ver se a assessoria tem alguma observação final, uma vez que ela organizou o tema, depois dessas nossos comentários, e depois pedir ao Christian para fazer a nossa prece, para a gente encerrar. Soninha?
aí, eu só tenho a agradecer a oportunidade, né? E a proposta do grupo, eu acho que é exatamente essa, a gente trazer essas ideias básicas, né? E pelo que foi visto aí, então, questões que foram levantadas importantes, que realmente a gente tem que refletir bastante, né? Mas eu acho que fica por aí mesmo, né? Porque você traz o básico, mas não dá, não tem condição de você entrar em maiores detalhamentos. E o objetivo é exatamente esse, desse básico sair toda essa rama, essa diversificação de colocações que são muito proveitosas, né? A gente vai se enriquecendo com tudo isso. E mais, muito obrigada. Desculpa aí alguma falha, né? Não, nós que agradecemos, e agradecemos também a presença de todos, né? As troca de ideias, as discussões, sempre muito úteis. E vamos pedir ao Cristian, então, para a gente, uma prece para a gente encerrar o nosso encontro. Vamos então, né, pessoal? Vamos agradecer ao nosso querido mestre pela oportunidade de momentos como esse, que não são tão comuns nas vidas das pessoas. Agradecer porque temos essa oportunidade de refletirmos, conversarmos e trocarmos sobre bons temas, sobre assuntos edificantes, que certamente vão nos levar também a contribuir mais com a sociedade, com as pessoas em torno de nós. E já estaremos assim fazendo bastante por um mundo melhor, para que nós mesmos saibamos lidar com as nossas dificuldades e valorizar o que temos de bom. Agradecemos aos espíritos amigos que nesses momentos nos envolvem em atmosferas salutares, em benefício desse aprendizado, potencializando nossas capacidades para que consigamos absorver melhor esses estudos, esses comentários. E por fim, mais uma vez, pedimos ao querido Mestre Jesus que continue nos oportunizando espaços como esse, onde não apenas o aprendizado está envolvido, mas pensamentos mais elevados que certamente vão nos acompanhar através de bons fluidos e que possamos, através desses momentos onde nos energizamos, tornar-nos instrumentos de harmonia, instrumentos de uma boa palavra, de um ombro amigo, em espaços onde houverem pessoas precisando. Obrigado, Jesus. Obrigado aos espíritos amigos. E obrigado a cada um de nós que podemos contribuir da maneira que cada um pôde contribuir. Por fim, finalizamos então o nosso estudo dessa noite. Uma boa noite a todos. Noite, Até a gente. próxima, Tchau. então. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada.